que essa questão uma questão que eu nunca tinha imaginado que a pessoa quando é cremada, o espírito sente esse momento? É, Pode existe isso? uma turma dos espíritas que diz o seguinte, que não deve cremar porque o espírito sente. Desculpa, Márcia, mas creio que houve um grande equívoco da sua parte, que devo esclarecer. Sou Elvira Bastos, médium sensitiva de berço. Aos 4 anos, minha mediunidade sonambúlica se manifestou. Estudei em colégios católicos, um de padre e outro de freiras, e fiz catecismo. Também primeira comunhão. Mas aos 9 anos fui levada por uma tia para a Umbanda tradicional, onde comecei meus estudos através dos seguintes livros de Kardec: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aos 12, dava consultas e curava as dores através da imposição de mãos. Aos 13, começou a surgir minha mediunidade de vidência. Entre as minhas mediunidades mais ostensivas estão a vidência, a cura, o transporte e a incorporação. Minha trajetória religiosa passou por algumas transformações, onde estive na messiânica, na Umbanda traçado com candomblé, onde trabalhei como médium de incorporação. Também passei por filosofias como a Seixonoye e inclusive no protestantismo. Durante essa trajetória, nunca deixei de acreditar na espiritualidade que me escolheram antes mesmo do meu nascimento. Ao contrário, comecei a entender ainda mais sobre a mediunidade e a espiritualidade, embora não falasse com os da igreja sobre esse tema. E também, nesse meio tempo, minha outra tia me iniciou nas artes da magia aos 17 anos, mesmo tempo em que estava na Umbandoblé. Nessa mesma época, já comecei com as práticas magísticas e, após 7 anos de muita dedicação, fui consagrada sacerdotisa. Também estudando outras áreas, como a cabala, o hermetismo e outras vertentes. E até hoje, após 41 anos de iniciação aos estudos e à religião de Umbanda, faço atendimentos em consultas e trabalhos espirituais, dos quais venho ajudando centenas e centenas de pessoas, também ajudando no desenvolvimento mediúnico, bem como ensinando as práticas da magia através de cursos à distância. Dou palestras e realizo mapas astrais e numerológicos, bem como assinatura cabalística. Também sessões de hipnoterapia e transgressões das vidas passadas e a vida intrauterina, bem como mesa arcturiana. Sou fundadora do VUGIF, Vigília Ufológica em Juiz de Fora, entidade sem fins lucrativos. Vamos lá. Primeiramente, na visão espírita, o corpo é apenas o invólucro material temporário do espírito. Portanto, o método pelo qual ele é disposto após a morte não afeta diretamente o espírito, desde que tudo aconteça com respeito e dignidade. Segundo, o espírito não sofre com o processo de cremação, porque no momento em que ocorre a morte, o espírito já não mais está ligado ao corpo. A doutrina espírita reconhece que, uma vez que o espírito deixa o corpo, os ritos funerários servem mais para confortar os vivos do que para beneficiar quem já partiu. Dentro do espiritismo, parte dos estudiosos sugerem que a cremação aconteça após um período de 72 horas da desencarnação. Este intervalo é recomendado para garantir que o espírito tenha se desligado completamente do corpo. Essa recomendação visa mais ao conforto espiritual dos que ficam e não do espírito que se foi, proporcionando assim tempo para o luto e as despedidas. Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, na questão 151, nos esclarece que, na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material.
Mas Emmanuel fala das primeiras horas após a morte. Ele também não determinou o tempo de 72 horas. Quando uma pessoa é velada, fica na capela por até 24 horas, e é o tempo que o corpo aguenta antes de começar a se decompor. E isso sem necessidade da aplicação de tanatopraxia. Em resumo, a maior parte das visões dentro da doutrina espírita vê a cremação como uma escolha pessoal que deve respeitar as crenças e desejos do indivíduo. Então, os espíritos não sentem dor ao serem cremados. Gostaria de estar entrando em contato comigo? Meu WhatsApp é 32 91 00 98 54. Se você estiver fora do Brasil, acrescente 55 antes do 32.